Muito bem, aqui a gente vai dar início na região da testa. Para iniciar, eu sempre começo demarcando alguns fios que passam sobre a testa. Aqui eu estou com a lapiseira 03, utilizando nela o grafite B. Costumo demarcar antes para não perder, de acordo com o que eu for fazendo o preenchimento. Agora com o lápis HB. Que eu já vou buscar deixar o mais bem preenchido possível. Vou evitar também deixar marcação de lápis só na ponta do lápis já. Isso facilita muito na hora da gente espalhar com o lenço de papel. Vai ter momentos que eu vou fazer e voltar refazendo aquela mesma parte que fiz. Aqui essa primeira camada eu venho jogando bem de leve, sem pressionar o lápis sobre o papel. Aqui eu venho só arranhando o lápis no papel mesmo, buscando já deixar bem preenchido. E vou trabalhando também a questão do degradê, do volume ali da testa. Esse desenho eu estou fazendo ele no tamanho A4. É um tamanho bem interessante. Não é grande, mas é um tamanho bem interessante. A gente já consegue explorar bastante sobre o trabalho que a gente quer fazer. Aqui eu não estou falando muito, porque não tem mesmo o que falar. Você se atentar em preencher bem preenchido, aplicar as nuances de cinza nas áreas corretas, sem pressionar nessas primeiras camadas de lápis. Então não tem muito segredo, basta você observar bem e observando a sua imagem ali de referência e tentando retratar o que você consegue identificá-la. Que agora com o lenço de papel eu vou espalhar. Observa que eu vou trabalhando movimento circular, aqueles movimentos curtos, mais preciso. Também não pressiono o lenço de papel. Já aproveito o excesso de grafite que tem no lenço de papel para fazer aquela suavização dessa transição do cinza para o branco do papel. Observa que ficou meio opaco, sem volume, sem profundidade essa testa. Um dos erros principais de quem está começando já é deixar a testa assim, por finalizado. Agora a gente vem aplicando os contrastes, dando mais profundidade a essa região, que agora eu já estou com grafite B. No desenho realista a gente tem que ter em mente a seguinte coisa: a gente tem que ter a base ali toda acinzentada, como a gente deixou a testa aqui agora, e de acordo com o processo a gente vem aplicando os contrastes, os volumes, as profundidades, para que a gente consiga ter essas nuances de cinza e um desenho bem interessante de se observar. Aqui eu vou sempre buscando utilizar o lado mais gasto da ponta. Isso faz com que eu tenha mais precisão no preenchimento, até porque aqui é um preenchimento bem suave. Estou
espalhando aqui com lenço de papel, da mesma forma que eu fiz. Que agora eu vou vir com o lápis da Eco, lembrando que eu utilizo ele como se fosse um lápis 2B. Que agora eu vou esfumar o número 6. Só avisando aqui, deixando um pouco mais concentrado. Isso que eu estou fazendo aqui é como se fosse a sombra do cabelo, aquela sombra projetada que o cabelo normalmente deixa. Então o preenchimento da testa é isso aqui. De acordo com o que a gente for fazendo no desenho, a gente talvez volte jogando mais algumas camadas, onde a gente vê realmente que tem necessidade. A gente tem que ter em mente que o desenho realista é um trabalho de construção, onde a gente faz, volta refazendo. Que eu tô com o pincel número 10, fazendo com que o grafite penetre no polish do papel e não fique saindo com facilidade e ao mesmo tempo deixando mais homogêneo. Então vamos dar continuidade aqui a esse desenho, que eu vou partir para essa região aqui da maçã do rosto. No grafite 4B eu já vou definir o fio a fio aqui do cabelo. Essa transição aqui de onde se encontra o cabelo e essa sombra do rosto. Que agora eu já venho com o lápis HB, que eu vou buscar preencher onde eu já tinha feito na hora de fazer os traços desse desenho. É como se eu viesse com o lápis HB jogando mais uma camada. Vou tentar suavizar essa borda aqui, essa transição. Observa que eu vou priorizando o preenchimento, já deixando bem homogêneo só na ponta do lápis. Que agora eu já venho com o lápis H. Com o lápis H que eu venho aplicando onde é mais claro. Já aproveito para suavizar essa transição aqui. Observa que ele é um cinza mais claro. Pressão no lápis aqui eu venho fazendo bem de leve, sem pressioná-lo. Basicamente só arranhando o lápis mesmo no papel. Observa que eu não vou fazer em tudo, vou preservar aqui essa área. Deixar aqui no branco do papel. Venho agora com o lenço de papel. Aqui ó, bem de leve, vou puxar um pouquinho. E nesse acinzentado mais claro. Que eu vou modelando os volumes, preservando alguns pontos de brilho. Que agora já venho com o grafite 4B, vou escurecer essa parte aqui. Essa região aqui é uma parte que recebe a sombra do cabelo, ou seja, tem uma sombra projetada, então ela é bem escura. As primeiras camadas que fiz com o lápis HB foi só para preparar esse fundo. De acordo com o que vou descendo aqui, eu vou suavizando, fazendo um degradê bem suave. Como também vou para essa área aqui, eu vou suavizando, fazendo degradê só controlando na leveza da mão. Ou seja, eu começo pressionando aqui. De acordo com o que eu vou para lá, eu vou amanejando cada vez mais o peso da mão. Que eu volto jogando mais uma camada e pressionando um pouco mais. É dessa forma que você vai conseguindo aplicar volume no seu trabalho, no seu desenho. De acordo com que a gente aplica a sombra aqui nessa região, vai destacando esse volume.
Que agora com o suminho, vou suavizar aqui nas bordas dessa transição. Eu retorno com lenço de papel. Observa que eu vou aproveitando, puxando o excesso de grafite, aquele local lá que a gente fez, sombra. Com o pincel, fazendo com que o grafite penetre no polish de papel e deixe mais suave. Eu vou jogar mais uma camada com esse lápis da Eco. Lembrando que eu estou utilizando esse lápis como se fosse um lápis 2B. É legal você se atentar ao local que eu estou aplicando esse lápis. Você vai observar que não é em tudo. Essa sombra ela é bem marcada mesmo, não é suave, até porque ela é uma sombra projetada. Com o lápis Sagal eu vou jogar mais uma camada nessa região, bem suave. Que eu vou definir um pouquinho mais essa textura. Observa que é algo bem suave, acho que imperceptível. Que de acordo com o que a gente for fazendo o cabelo, a gente vai trabalhando um pouco mais de profundidade nessa sombra. Já vou aproveitar para fazer esse outro lado. Já inicio com o lápis HB. O processo é basicamente o mesmo, porém a gente trabalhou com o conceito numa área menor. Observa que eu vou suavizando aqui só na ponta do lápis HB, espalhando um pouco mais esse sombreado. Que agora com o lápis H eu vou suavizar essa transição desse cinza médio para esse cinza mais claro, até chegar ao branco do papel. Observa o que eu vou fazendo, eu volto refazendo em algumas partes, sendo o intuito de deixar mais preenchido, fechar mais os poros do papel. Aqui com grafite 4B eu vou jogar uma camada aqui bem suave, só para dar um pouco mais de profundidade. Aqui eu vou vir logo com esfuminho, para suavizar e manter esse grafite mais concentrado, numa menor parte. Aqui agora já venho com lenço de papel. Observa que fica bem simples no momento que você entende o processo. Você tem conhecimento dos materiais. É algo que fica bem prático para você trabalhar. Que eu vou escurecer um pouco essas bordas aqui, até porque a região do cabelo é bem escura. Lembrando que no realismo não pode deixar linhas aparentes. Aqui eu tô deixando essa linha aqui no canto do rosto dela, mas é porque aqui vai ser algo bem escuro mesmo.